Harry knew somehow what to do. He leaned forward and grasped the broom tightly in both hands, and it shot towards Malfoy like a javelin. Malfoy only just got out of the way in time. Cosette se croyait tout naturellement la fille de Jean Valjean. Du reste, ne sachant rien, elle ne pouvait rien dire. Et puis, dans tous les cas, elle n'aurait rien dit. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Você já se imaginou lendo tudo na língua estrangeira, até mesmo as obras originais? E mais, não precisar esperar que os livros sejam traduzidos para o português e que finalmente cheguem às livrarias do Brasil? Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e nos vídeos anteriores eu falei sobre como entender os nativos falando e também sobre como desenvolver a fala automática no idioma. Para quem ainda não assistiu, os links estão aqui na descrição. E hoje eu vou mostrar como desenvolver a leitura na língua estrangeira ao ponto de ser capaz de ler absolutamente qualquer coisa, desde citações até obras literárias e artigos científicos. É bom para o intelecto, para a autoestima e, é claro, para a sua fluência. E no final do vídeo eu vou passar alguns links de sites que eu adoro para vocês também poderem praticar a leitura. E com diversos tipos de textos, literários, jornalísticos, humorísticos, you name it, de todo. E ainsi de suite. E já que o assunto é leitura, vocês podem encontrar mais informações de como desenvolver as 4 habilidades comunicativas baixando gratuitamente os meus e-books Como Aprender Inglês, Espanhol ou Francês Sozinho nos links na descrição ou no meu site renatavalinidiomas.com. Bem no começo da aprendizagem, você não deve realizar a leitura desvinculada de áudio, para não acabar pronunciando com as regras de leitura da língua portuguesa. Procurem materiais que contenham áudio ou coloquem num tradutor para poder conhecer a pronúncia e também para perceber as ligações entre os sons, principalmente quando uma palavra termina por consoante e a outra começa por vogal, porque esses sons costumam se unir em praticamente todas as línguas, inclusive no português. Os olhos, as orelhas. Em inglês, essa ligação do som se chama linking sound, em francês, liaison, e em espanhol, enlace de los sonidos vocálicos e consonânticos. Então, sempre se preocupe em ouvir aquilo que você lê logo no início da aprendizagem, para não pronunciar as palavras com base no português. Como, por exemplo, os títulos das obras que eu li no início desse vídeo. Harry Potter and the Philosopher's Stone, Les Misérables, texte intégral, Don Quijote de la Mancha, parte 1. Com o passar do tempo e à medida que você for avançando no idioma, serão poucas as palavras que você não vai conhecer a pronúncia e que vai precisar pesquisar. E que leituras realizar no nível básico, no intermediário e no avançado? No nível básico, comece lendo materiais mais curtos e mais simples, como livros infantis e obras adaptadas para o nível básico. A vantagem dos livros adaptados é que eles costumam acompanhar CD de áudio e você encontra facilmente nas livrarias como a Saraiva, Cultura e SBS, ou sites como Submarino, eBay e Amazon. Outra ótima opção de leitura no nível básico são HQs. Em inglês e espanhol eu sempre recomendo as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, porque são baratinhas e fáceis de encontrar nas bancas. Essas aqui estão nas bancas atualmente, comprei essa semana, e é uma edição por mês, então tem bastante tempo para ler. Na internet vocês podem ler tirinhas originais em inglês, vocês podem ler do Calvin, do Garfield, do Charlie Brown and Snoopy. Em francês podem ler Titeuf, Tintin, Astérix. E em espanhol, Maitena, Mafalda, Gaturro, Condorito. E para pesquisar em inglês escrevam comic strips, comic books ou comics. Em francês, banda dessinée. E em espanhol, tiretas, tebeos, historietas ou comics. Aqui no canal eu tenho uma playlist com 10 vídeos falando sobre as vantagens e desvantagens de estudar com diferentes tipos de materiais, e lá vocês encontram desde músicas e filmes até histórias em quadrinhos e livros literários. Lá vocês vão saber exatamente como esses materiais podem contribuir com a aprendizagem de vocês e também com o que vocês devem tomar cuidado. Tem muitas vantagens de estudar com histórias em quadrinhos. O link dessa playlist também está aqui na descrição. No nível básico também é muito bom estudar com piadas e charadas, porque são curtas, engraçadas e geralmente tem que interpretar nas entrelinhas.
então são excelentes para aprender duplo sentido. Para pesquisar piadas em inglês, digitem jokes. Em espanhol, chistes. E em francês, blague. E para encontrar charadas em inglês, espanhol e francês, é só acessar a minha fanpage no meu Instagram. Os links estão aqui na descrição. Mais uma ótima opção para quem está no nível básico é ler fábulas. Além de serem curtas, elas costumam ter um vocabulário bem rico e ainda passam um ensinamento. Pesquisem por fables em inglês, fábula em francês e fábulas em espanhol. No nível básico, também procurem ler citações e frases motivacionais, porque em apenas uma frase você vai aprender muitas palavras novas e várias estruturas, além, é claro, de se motivar e se inspirar. Vocês encontram frases motivacionais diariamente no meu Face e no meu Insta. No nível básico, também é bom ler alguns poemas, porque eles são curtos e costumam ter rimas. Então são excelentes para aprender a pronúncia. Mas tem que procurar alguns poemas simples, como aquele que eu recitei no meu último vídeo, A World is Dead, da Emily Dickinson. E como a leitura é associada ao áudio no início da aprendizagem, é claro que desde o nível básico vocês também podem aprender lendo letras de música, transcrições de filmes e séries e diálogos em livros didáticos. Todos esses materiais de fácil acesso na internet ou nas livrarias, ou qualquer livro didático que você já tenha na sua casa. No nível intermediário, leiam livros adaptados para o nível intermediário, daquelas mesmas coleções que classificam entre básico, intermediário e avançado. Leiam também histórias em quadrinhos, principalmente as histórias mais longas, porque nas revistas de histórias em quadrinhos costumam ter algumas bem curtas e outras bem longas. Algumas chegam aí até a metade da revista. Então essas são as ideais para o nível intermediário. No nível intermediário também procurem ler contos, porque eles não são tão extensos como os romances e já vão estar se familiarizando com a linguagem literária original, sem adaptações. Mas já podem começar a ler livros literários desde que sejam infanto-juvenis ou juvenis, porque o estilo e a linguagem dessas obras literárias são mais simples do que os clássicos. Outra opção para o nível intermediário é ler revistas, porque tem matérias e reportagens de todos os tamanhos, e para quem estuda inglês tem a revista Speak Up, que vem com glossário de vocabulário, CD de áudio, e as matérias são classificadas por nível. Quem está no nível intermediário também pode ler diariamente o seu horóscopo, porque assim você vai ler um pouquinho todos os dias, com um texto curto, de fácil acesso na internet, e que você vai poder aprender muito vocabulário e gramática de forma intuitiva por exposição constante ao idioma. Também sugiro lerem o resumo de filmes na internet. Assim você vai aprender como contar uma história. Você assiste o filme e depois lê o resumo em terceira pessoa do singular. No nível intermediário você também pode ler textos instrucionais que dão um passo a passo de como fazer alguma coisa. Por exemplo, receitas culinárias, manuais de eletrônicos e eletrodomésticos e regras de jogos. Por exemplo, no Rouba-Monte, as instruções do jogo vêm em 3 idiomas: regras, reglas e rules. Dá para praticar em inglês e espanhol. E você também pode praticar a leitura lendo as transcrições dos vídeos da TED Talks, que eu já falei no vídeo anterior sobre ouvir o idioma. E lembro vocês novamente de tomarem cuidado com grupos de WhatsApp em que as pessoas estão aprendendo o idioma. Ler mensagens escritas por pessoas que ainda não têm o domínio do idioma pode levar você a aprender alguma estrutura errada. No nível avançado, leiam livros originais, autênticos, na íntegra, os clássicos, os best-sellers, biografias, todos os gêneros que você desejar. Revistas e jornais em geral que não tenham o intuito de ensinar o idioma, contos e poemas complexos com várias interpretações, sites e blogs dos mais variados assuntos e, é claro, também artigos científicos e obras acadêmicas, porque é um outro tipo de vocabulário e de linguagem, um estilo totalmente formal. Independentemente do nível que você estiver, ao fazer a leitura de algum material, sempre escolham algumas frases que contenham vocabulário, expressões ou estruturas novas que vocês tenham aprendido com aquele material para incluir no Anki e revisar todos os dias. Se você não sabe o que é o Anki, ou se conhece, mas não utiliza, eu sugiro que vocês assistam ao meu outro vídeo em que eu explico sobre ele. E agora eu vou sugerir alguns sites para você praticar a leitura em inglês, espanhol, francês e outros idiomas em geral. Em inglês, vocês vão encontrar muitos poemas, contos e fábulas no repeatafterus.com e vários deles contêm áudio. E para ler notícias em inglês adaptadas para diferentes níveis, ou seja, a mesma notícia escrita para o nível básico, para o nível intermediário
e para o nível avançado. Acessem newsinlevels.com. Para ler notícias em francês, acessem rfi.fr. E para ler contos e histórias em francês com uma reflexão, com ensinamentos, acessem topevolution.com/catégorie/histoire à méditer, separados por hífen. E para ler em espanhol notícias e histórias de vários gêneros, terror, humor, poesia, fábulas, literatura adulta e infantil e todos com áudio, acessem albalearning.com. E para lerem várias piadas em espanhol, inclusive as famosas piadas do Jaimito, acessem milchistes.com. Para acessar as do Jaimito especificamente, é só botar /chistes-de-Jaimito. Para ler jornais do mundo todo, acessem guiademedia.com.br/jornaisinternacionais.htm. Aqui vocês vão poder acessar vários jornais de muitos países. E para lerem livros infantis em praticamente todos os idiomas, é só acessar childrenslibrary.org. Para acessar livros diretamente em francês, é só digitar fr.childrenslibrary.org e em espanhol es.childrenslibrary.org e em inglês en.childrenslibrary.org. E para praticar a leitura através de transcrições de vídeos autênticos com traduções linha por linha, acessem o meu site renatavalinidiomas.com. E na próxima semana é o último vídeo dessa série em que eu vou falar sobre como praticar a escrita no idioma. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixe um comentário e se inscreva no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!